A explicação do livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm e de Jardias de Vasconcelos. Século XIX, um século de certezas, métodos dialéticos, a crença na ideologia socialista. Por outro lado, no liberalismo econômico, a ideologia no progresso técnico-científico, a expansão industrial, sentimentos nacionais, a construção do socialismo como solução para todos os males no capitalismo. Os filósofos estavam confiantes no poder da razão, a superação da metafísica como alienação do espírito. Todavia, nenhuma dessas certezas sobreviveu ao final do século XX. Motivos pelos quais nasceu a Era das Incertezas. Desse modo, definiu um novo momento histórico. A importância da psicanálise com Freud, demonstrando o mecanismo de funcionamento do inconsciente humano. A razão não é absoluta. Permanentemente engana-se, por outras palavras, ideologiza-se. Einstein formula os preceitos da relatividade. Não existe de fato a objetividade. Heisenberg elabora na física quântica o princípio da incerteza, a não possibilidade da verdade total. Do mesmo modo, Bachelard, físico e químico, a defesa da verdade como possibilidade aproximada. Por último, Foucault, a não existência da objetividade, o conhecimento parcial, histórico, cultural, subjetivo e ideológico. Nesse contexto que Hobsbawm escreveu seu magnífico livro A Era dos Extremos, uma história de ilusões perdidas, ideologias não epistemologizadas coerentemente. A Era dos Extremos, uma análise histórica em todos os aspectos, de 1914 a 1991. O autor divide o grande século em 3 momentos históricos: de 1914 a 1945, a Era da
catástrofe. A luta entre as ideologias socialistas e o capitalismo, marxismo versus liberalismo econômico, fascismo e nazismo, as duas grandes guerras mundiais em defesa do liberalismo econômico. O segundo grande momento do século XX, denominado da Idade de Ouro, de 1945 a 1973, momento em que começa a construir o social-liberalismo em parte da Europa. Entretanto, o mundo continua dividido em grandes ideologias políticas. O terceiro momento, o desmoronamento. 1971 a 1991. A queda do bloco socialista. O nascimento do neoliberalismo em lugar do socialismo, sendo que uma parte da Europa ordena-se na perspectiva do social-liberalismo. A catástrofe, conflitos de interesses econômicos das grandes potências europeias, divisão de territórios, eliminação de monarquias ainda feudais, como o Império Austro-Húngaro, nos países capitalistas, a intervenção estatal, o capitalismo sendo sustentado pela tutela do Estado, as políticas keynesianas transformaram-se em lei. Os países socialistas uniram com a União Soviética. No capitalismo, a industrialização efetivou-se por meio do setor público, superando a visão clássica do liberalismo econômico. No socialismo, a industrialização apoiou-se no planejamento estatal, com a distribuição de renda, burocratização do Estado, a partir da planificação das atividades econômicas. Em certas sociedades capitalistas, foi possível o denominado estado de bem-estar social, sobretudo no norte da Europa e em outras regiões. Já as nações de economia do terceiro mundo, a industrialização vindo de fora, o denominado desenvolvimentismo, a formação de uma pequena elite econômica, o povo essencialmente pobre. Do lado socialista, o Estado protetor, destruindo a iniciativa privada,
o período denominado Idade de Ouro, o desmoronamento aconteceu com a destruição do sistema socialista na União Soviética. Hobsbawm inicialmente é um historiador marxista, posteriormente neomarxista. Usa do materialismo histórico e dialético para entender a história, conforme o desenvolvimento de forças materiais e as relações de produção, refletindo as formas de Estado político. Em síntese, o livro do historiador britânico é de grande relevância para a epistemologia do conhecimento histórico. Formulou uma análise histórica na perspectiva do neomarxismo, importante para entender não apenas o século XX, todavia o nascimento do século XXI, portanto, o novo grande conflito estabelecido no mundo, a luta entre o neoliberalismo e o social-liberalismo, e desse modo que deve ser entendido o mundo pós-contemporâneo de Foucault e de Jardim Dias de Vasconcelos.